Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, que Deus possa abençoar as nossas vidas, um bom começo de noite e olha, boas notícias para trazer para vocês nessa tarde. Sabe por quê? Vai ter pacotão sim de reforços, vai ter um time competitivo e a gente vai falar muito aí sobre essa situação envolvendo aí os reforços para essa janela que começa no dia 10. Iremos abordar também a situação do CEO. Hoje a gente teve informações aí sobre o CEO do Vasco da Gama, sobre a situação aí de fornecedor de material esportivo. Você acha que o Coutinho não vem? Vem o Coutinho e olha, vem uma situação boa aí também pro Vasco. A gente vai falar muito sobre isso e claro, sobre Vasco da Gama e Corinthians, que pode ser o reencontro do Vasco aí com um velho conhecido. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever e vamos que vamos. Olha só, pessoal, o jogo do Internacional a gente comemorou ontem, agora é página virada, irmão, porque a gente conseguiu vencer a batalha, mas ainda não vencemos a guerra ainda. O Vasco vai contar ali com jogadores importantes voltando à equipe. Por exemplo, o Payet deve ter condições aí de jogo, né? Apresentou melhoras. E a gente deve reencontrar um velho conhecido aí, que é o Ramon Dias, que está fechando aí com a equipe do Corinthians. Perfeito? Mas aquilo, né? O Vasco, na minha opinião, tem tudo para quebrar esse jejum contra o Corinthians. São 12 anos aí sem vencer. E dessa vez aí o Vasco é mesmo favoritaço, com todos os ingressos pra torcida cantar, pula aí, deixa o caldeirão ferver, oi, pula aí, deixa o caldeirão ferver. Pois é, pessoal, e os jogadores do Vasco, tá? Hoje o Pedrinho pagou mais uma parte do que estava devendo aí, cumprindo a palavra, fez Pix. Tá todo mundo alegre, porque a 771 deixou aí tudo atrasado. Pedrinho tá pagando aí os jogadores. E o seguinte, tá? A gente teve informações aí também sobre essa situação aí do novo CEO do Vasco da Gama, né? Vindo de quem veio, pode ser até uma cavadinha, que veio do Fábio Azevedo. A gente não sabe se é essa situação aí, lance de amizade, de indicação, forçada de barra, mas o seguinte, o Carlos Amódio, né, ex-Curitiba, e o Alexandre Leitão, certo? Esse mais conhecido, que trabalhou lá no Atlético Paranaense, surgem aí como candidatos a CEO aí da Vasco da Gama SAF, tá? E só voltando aqui no departamento de futebol do Vasco, o Paiva tá com uma moral sinistra, apesar do Pedrinho não colocar rótulo, não conta pra ninguém não, efetivado, certo? Bom, o seguinte, sobre a situação aqui envolvendo reforços, tá? Aconteceu um imprevisto aí no voo hoje do nosso Emerson, tá? Rodrigues, tá? Mas Laureano, babou, não vem, Laureano? Vem, ele vai chegar aqui 6 horas da manhã, aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, tá? 6 horas da manhã, informação do nosso amigo Mumuzinho, 6 horas da manhã, ele tá aqui no Rio de Janeiro, amanhã, né? E vai ter cobertura lá, porque, por exemplo, o BTB Esporte não dorme. E o seguinte, tá? Situação do Coutinho, Laureano, eu não ouço mais falar, babou. Não, vem o Coutinho e deixa eu falar uma coisa para vocês. Aproveitando esse espaço aqui do Coutinho.
O Vasco está negociando com vários fornecedores de material esportivo. Estou falando isso aqui em primeira mão. A Nike, que é a fornecedora, é a patrocinadora do Coutinho, tem interesse em vestir o Vasco da Gama, tá? A gente está passando isso aqui para vocês. A Nike tem interesse de no próximo ano ser a empresa que vai patrocinar o Vasco. E, cara, isso é o efeito Felipe Coutinho já no Vasco da Gama. Porque o Coutinho simboliza aí, porra, uma contratação que nos últimos 15 anos, vamos combinar aqui, foi a melhor contratação aí que foi feita no futebol brasileiro. Então, o Coutinho, essa semana aí, sendo apresentado junto com o Souza e o Alex, tá demorando pra caramba, Laureano. Calma, gente. Antes do dia 10 aí, a janela tá fechada, irmão. Calma, vai dar tudo certo. E outra coisa importante é dia 17, o cara tá aqui, ó, apto, ó, pra jogar futebol, todo mundo. Dia 17, porra, vai abrir a janela aí, irmão, e a gente já tem que ir pra cima do Atlético Goianiense, ó. E é o que eu tô falando pra vocês, entendeu? Todo mundo com pensamento positivo, todo mundo pedindo a Deus pra abençoar o Pedrinho. Por quê, meu irmão? Dia 30 aí é a Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Vasco pode ir longe na Copa do Brasil, por que não? Ir para as quartas, ir para a semifinal, o Vasco pode ir, entendeu? É outra competição. Então a gente passa essa informação aí do Coutinho e da Nike para vocês. Bom, o seguinte, tá? Outras negociações aí, a gente teve uma informação sobre o Andrés Vombergar, que tá lá no mundo árabe, tá vindo aqui pro Vasco da Gama. A negociação tá muito próxima de ser fechada com o ex-atacante do São Lourenço, tá? O Pedrinho tá cuidando dessa negociação presencialmente aí. Então o Andrés Vombergar tá sendo anunciado aí nos próximos dias no Vasco da Gama. Nome muito, muito forte para ser a sombra ali do Vegete, né? E isso ganhando mais força ainda por conta dessa situação aí dos jogadores que estão saindo do Vasco da Gama, como é a situação do Cleiton, certo? Então, o Andrés Vombergar. Laureano, mas eu quero saber aí sobre essa situação de André Ramalho, que tu falou que hoje ia ser resolvida, a situação do Roberto Pereira. Olha, as negociações estão muito avançadas. Laureano, mas eu só acredito depois que chegar, entendeu? Então quem viver, verá. Porque é o seguinte, tá chegando o André Ramalho, jogador que tem um espírito de liderança muito forte. E o Roberto Pereira aí, essa informação que veio lá da Argentina, de uma proposta aí do AIK, parece aí que a situação lá no AIK com ele não foi adiante, né? E a gente está acompanhando toda essa situação. Além da situação aí do Renier, que eu falei para vocês esse final de semana aí, que a situação tinha dado uma evoluída por conta da situação do Felipe Coutinho. Ninguém botou, pô, Renier, o nome tá aí. Ah, parceiro, pô, não tá jogando bem, Laureano, mas aqui no Brasil, ele joga, irmão. Joga e a gente precisa aí de um camisa 10, mano. Pai, porra, às vezes não dá só pra ele jogar. Tá chegando o Coutinho jogar lá na ponta, lá, a gente precisa de mais um 10. E a situação aqui, ó, outra coisa que eu tô falando pra vocês. É uma negociação difícil? É. Mas Gustavo Cuejá cada dia está ganhando mais força nos bastidores do Vasco da Gama. É uma contratação que o Pedrinho quer trazer e finalizar para dizer para você, torcedor do Vasco, o seguinte: olha, sem esse papo de milionário, sem esse papo de loucura, dá para a gente ser responsável, porra, e entregar um plantel, um elenco melhor para o torcedor vascaíno, certo? Então essas foram as informações aí sobre o Vascão da Gama nessa tarde aí. Vai ter pacotão, vai ter, porra, fornecedor de material esportivo novo. E olha, fique contente, porque o Vasco vai emendar a terceira vitória consecutiva na
competição. Fortaleza, ontem o Internacional fora e o Corinthians aqui no Rio de Janeiro. Pra gente, muito tempo que a gente não vencia 3, hein? E essa vai ser a terceira vitória do Vascão da Gama. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!